A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Levítico, capítulo 5. Vamos ler com a ajuda de Deus, e do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, caso a gente vê alguém blasfemando, blasfemar é falar mal de Deus, de Jesus Cristo ou contra o Espírito Santo. E se as pessoas perguntarem para nós se a gente viu essa pessoa blasfemando, nós temos que testemunhar verdadeiramente, falar a verdade. Então a gente não vai ser participante desse pecado. Mas se a gente não testemunhar, não falar o que a gente viu ou o que a gente soube, a gente será culpado dessa iniquidade que tá, desse pecado de blasfêmia que a pessoa pecou, tá bom? Isso em qualquer situação, qualquer área da vida. Se você viu alguém fazendo algo que é contra a lei de Deus ou que é contra a lei dos homens também, não seja participante. Se você for interrogado, fale a verdade, tá bom? Em Provérbios, capítulo 29 e 24 está escrito: o que tem parte com ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Então, quando você jura falar a verdade, que nem no tribunal, que eles falam para você, testemunha, você tem que jurar, falar a verdade, somente a verdade, né? E ainda com a mão em cima de uma Bíblia. Então você tem que falar a verdade. Nós somos da luz, temos que testemunhar a verdade, porque senão esse pecado aqui você será participante. Aqui que nem aqui está falando do caso do ladrão. As maldições que estão escritas na palavra de Deus e o pecado que esse ladrão cometeu serão você vai participar desses pecados e vão se levantar contra você essas maldições, tá bom? Então vamos tomar cuidado. Perguntaram para você, fala a verdade, tá bom? No livro de Romanos, capítulo 13, verso 9 está escrito: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem ama o próximo fala a verdade, tá bom? Não pode dar falso testemunho, é um mandamento de Deus. Então, nós devemos testemunhar verdadeiramente, porque nosso Jesus Cristo é a verdade, ele não se agrada da mentira. O pai da mentira é o maligno, o adversário, né? Então, não sejam participantes da mentira. Vamos continuar a leitura do Levítico. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera, imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Então, mesmo que uma pessoa tropeçasse, caísse e colocasse a mão no animal morto, ele seria culpado desse pecado. Por que Deus proibia de tocar em animais mortos? Porque animais mortos eles estão cheios de bactéria. Naquela época não tinha muita higiene, eles habitavam em deserto e não tinha água encanada, né? Então era necessário eles faziam um ritual de purificação. Então eles se lavavam, ficavam longe da congregação por um tempo para depois voltar, né? É como se fosse uma quarentena. A pessoa tocou na bactéria, no animal morto, ela tinha que ficar isolada um tempo, fazer se lavar e depois de alguns dias podia voltar para a congregação. Isso era para evitar as doenças dentro da congregação. Deus estava poupando eles de doenças. Mas isso para nós hoje, tocar algo imundo significa não pecar. Se você sabe que algo é errado, não toque, senão você será contaminado. E no caso aqui que foi feito, que ele está falando de pecado sem intenção de pecar, se alguém roubou alguma coisa e pediu para você guardar na sua casa, mas você não sabe que é roubado e você guardou, você pecou também. Você está participando desse pecado mesmo sem você saber. Mas a partir do momento que você descobre que aquilo é pecado, você tem que devolver aquilo que é roubado para aquela pessoa que te entregou, ou chamar a polícia e pedir perdão para Deus, porque você não sabia, você era inocente e pelo sangue de Jesus Cristo você será perdoado. É nesse sentido assim de tocar algo imundo nos dias de hoje. Não toque nada que não é de Deus e que é contra a lei, tá bom? Verso 3: ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for, a sua imundícia, com o que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Verso 4: ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temeriamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer o bem, em tudo o que o homem pronuncia, temeriamente com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Então aqui está falando sobre o voto. Então quando a gente promete fazer alguma coisa e não cumpre, tanto para fazer o bem como para fazer o mal, nós somos julgados por isso, tá certo? Se você planejou fazer o bem e você prometeu, Senhor, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, eu vou ajudar. Aí
passa o tempo e você esqueceu de fazer aquele bem. Só que você prometeu para Deus, você fez um voto que você ia fazer aquilo. Nós somos julgados pelas nossas palavras. Então aquilo está pesando contra você. Mas a partir do momento que você lembra que você prometeu para Deus que ia ajudar aquela pessoa e não ajudou, você lembrou, você pede perdão para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser perdoado desse pecado. E depois, quando tiver condição, faça aquilo que você prometeu, tá bom? Porque o voto é muito importante para o nosso Deus. Todas as nossas palavras, o nosso Deus, a palavra dele, ele valoriza muito a sua palavra. Ele não é homem para mentir. Então, da mesma forma que ele valoriza a sua palavra, ele valoriza a nossa palavra também. E nós somos julgados pelas nossas palavras, tá? Pelo que sai da nossa boca. Vamos tomar cuidado. E se você planejou mal para fazer para alguma pessoa e passou o tempo, você esqueceu e você nem fez o mal para aquela pessoa, você até perdoou aquela pessoa já. Só que aquilo que você falou, você está sendo julgado por aquilo. Então você lembrou que você desejou mal para alguém, lembrou que falou mal de alguma pessoa, peça perdão para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você magoou aquela pessoa, você falou diretamente para a pessoa, peça perdão para aquela pessoa também, para que seus pecados sejam perdoados, tá certo? Então não façam votos que não possam cumprir e toma cuidado com tudo que sai das vossas bocas, tá? Vamos dar alguns exemplos de voto aqui. No livro de Atos, capítulo 26, 10 está escrito: E assim procede em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Então aqui era o apóstolo Paulo, antes dele se converter, antes de Jesus aparecer para ele no caminho de Damasco, né? Ele era fariseu, e ele prendia os cristãos. E toda vez que alguém matava, ele dava o voto. Ele concordava com a morte das pessoas, dos cristãos. Então vamos tomar muito cuidado com o que a gente concorda, com o que a gente vota. Tanto na política, o seu voto é muito importante, porque se você vota em pessoas que são contra a palavra de Deus, você é participante desse pecado também, tá certo? Então vamos tomar cuidado com o voto, tá certo? O voto, não é só o voto que você promete com Deus, é tudo aquilo que você liga aqui na terra, é tudo aquilo que você confirma e concorda aqui na terra, isso tudo é voto. Paulo, ele dava o voto, ele era a favor de matar os cristãos. Ele não matava, mas ele era a favor. Mas ele era participante. Esse sangue também pesava na culpa dele, tá bom? Então não sejam participantes do pecado, não concordem com o mal. Toma muito cuidado quando vocês dão um like na internet. Estão vendo no Facebook, YouTube, e fica dando like em funk, fica dando like em bebidas alcoólicas, fica dando like em todo tipo de pecado. Vocês estão sendo participantes disso. Isso é uma arma do inimigo, tá bom? Tá tudo registrado contra vocês. Tudo aquilo que você curtiu, que você concordou, que você achou legal na internet, que você deu o seu voto ali, que você concorda com aquilo, está registrado no céu. Então vamos tomar cuidado com o que você anda dando like aí na internet, os seus votos na internet, tá certo? Porque vocês serão julgados por isso. Vamos tomar cuidado. Tenham sabedoria. Dê like em pessoas que falam da palavra de Deus. Dá like num louvor. Dá like quando você vê alguém fazendo bem para o próximo, ajudando os outros. Isso é digno do nosso voto e do nosso like. Nós seremos julgados por essas boas decisões que nós tomamos aqui. Mas se vocês derem maus votos, vocês serão julgados por esses votos também. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 12, está escrito: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Então aqui o Tiago está dando um conselho maravilhoso para nós. Vamos tomar cuidado com o que a gente jura, o que a gente promete. Aqui o Tiago está pedindo para a gente nem fazer isso. Ah, Senhor, eu prometo, ah, Senhor, eu juro. Porque toda vez que você fala que jura e promete, tem um peso maior, tá bom? Então vamos tomar cuidado, que seja o nosso proceder só sim e não. Nosso Senhor Jesus Cristo também ensinou isso, né? O que passa disso é maligno, tá bom? Então vamos tomar cuidado com as promessas, tá? Não fica prometendo muita coisa não, porque depois você esqueceu e não cumpre, você será julgado por isso. Livro de Mateus, capítulo 12, 37. Porque tuas palavras serás justificado, porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, aqui está bem claro, né? Vamos tomar cuidado com a nossa língua, com o que a gente fala. Vamos continuar a leitura do Levítico. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, toda vez que você reconheceu o erro, que você percebeu que errou, isso foi sem querer, mas depois você reconheceu que errou,
se arrependa, tá bom? Se arrependeu, aí já é o começo para você ser perdoado. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Aí por Jesus Cristo nós somos perdoados, né? Nós já estudamos que Jesus Cristo é o último sacrifício, né? Então, se arrependeu, peça perdão a Deus em nome do Senhor Jesus e você será perdoado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outro para o holocausto. Então quem não tinha condição financeira de trazer uma cabritinha, era só levar 2 pombinhas, né? Nosso Deus, ele não quer exigir nada maior do que alguém possa dar, né? Então, na sua condição, leve alguma coisa para o Senhor. Seja oração, seja louvor, seja condição financeira, mas alguma coisa você tem que levar para o Senhor em reconhecimento das obras e maravilhas que Ele faz na sua vida, tá bom? E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha ele fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Então aqui, ó, Deus está ensinando sobre o pecado do sacrilégio. Sacrilégio, ó, vamos ver aqui como é que define o sacrilégio. O que é o sacrilégio? Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor. Então, toda vez que alguém comete um pecado contra as coisas sagradas ao Senhor, tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, é sacrilégio, tá bom? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para não cometer sacrilégios. Tudo que a gente faz contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra símbolos religiosos, tudo isso é sacrilégio, tá certo? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala e o que a gente faz contra as coisas que são consagradas ao Senhor. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, aqui, além de se arrepender, ele tinha que pagar, restituir o que ele... Por exemplo, se ele quebrou algo que era consagrado ao Senhor, ele tinha que restituir também. Então, é um pecado grave o sacrilégio, tá? Então, além de, não é só se arrepender, você também tem que consertar o que você errou, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de pecado de sacrilégio, né? Livro de Daniel, capítulo 5, versos 2 até o 4. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Então o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, né? Ele estava fazendo uma festa e ele pegou os utensílios do templo de Deus, as taças, e bebeu vinho. E na sua festa, aos deuses pagãos dele, as imagens de escultura dele de ouro, de prata, de madeira, né? Ele se divertiu com as coisas sagradas do Senhor, do Deus vivo. Ele estava fazendo festa com as concubinas, bebendo vinho e tudo isso diante dos deuses falsos deles. Isso é um sacrilégio muito grande, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso.
alguns exemplos dos dias de hoje de sacrilégio. Eu vejo lá na China, lá, eles estavam derrubando igrejas católicas e derrubando as cruzes, quebrando, queimando. Na Europa também, muita invasão sobre igrejas católicas. Muitas roubam aqueles materiais de ouro. Tudo que aquilo que simboliza a fé em Deus. Então, esses utensílios que são consagrados ao Senhor, quando alguém quebra aquilo ou quando alguém rouba, é sacrilégio, tá bom? Na parte física, na parte dos utensílios. Então, isso acontece muito. Até aqui no Brasil teve um candidato lá do PT que invadiu uma igreja católica por esses tempos aqui no Sul, né? Até vocês podem pesquisar na internet. Foi um sacrilégio. Ele interrompeu a missa. Lá, as pessoas tinham gente de idade lá. Ele foi fazer bagunça lá, tinha uma senhorinha que passou mal lá. Isso é um sacrilégio. Interrompeu um culto religioso consagrado a Deus. As pessoas estavam buscando a Deus lá. E eles foram lá fazer protesto e bagunça lá. Isso é um sacrilégio, tá bom? Então vamos tomar cuidado, tá? Não participem dessas coisas, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 ao 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, a gente já viu a parte física dos utensílios, né? Mas o sacrilégio não é só isso. O sacrilégio também é quando você peca, fazendo mal aquilo que é sagrado. O que é mais sagrado para o nosso Deus? Somos nós, a igreja de Deus. A igreja não é onde você congrega. Ali é importante você ir. Está escrito na palavra que a gente tem que se congregar, tá? Mas ali não é a igreja. A igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos a igreja de Cristo. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo e creem nele são a igreja. E nós somos consagrados, somos separados, santos. Deus nos deu para Jesus Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos consagrados. Então toda vez que alguém toca no ungido do Senhor, toda vez que alguém faz mal para alguém que tem fé em Jesus Cristo, ela está cometendo um sacrilégio e será julgada por isso. Então tomem cuidado. Se você falou, ofendeu alguma pessoa, peça perdão, porque dentro dela tem o Espírito Santo e não existe mais nada sagrado que o Espírito Santo de Deus. É o Deus dentro de nós, tá bom? É o Espírito Santo de Deus, é sagrado, é consagrado. Então não pequem, não faça mal para o teu próximo. Agressão física de jeito nenhum, tá bom? Nem verbal, nem física. Vamos tomar muito cuidado, tá certo? Vamos amar o nosso próximo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe mais nada mais sagrado para Deus do que nós. Tanto que Ele deu seu Filho unigênito, aquele que mais amava, para nos salvar. Então nós temos muito valor, porque nós somos consagrados, somos sagrados a Deus, tá certo? Em 1 Crônicas 26:20 está escrito: E dos levitas, Aias tinha cargo dos tesoureiros da casa de Deus e dos tesoureiros das coisas sagradas. Então aqui, ó, esse levita aqui, o Aias, ele era responsável pela tesouraria, ele era responsável pelo dinheiro da casa de Deus. Aqui só está o exemplo dele, que ele era o tesoureiro. Então, esse cargo de tesoureiro da igreja, ele é muito, muito importante. Por quê? Dos tesouros das coisas sagradas. Então, todo o dinheiro de oferta que o dizimista dá das suas igrejas, a pessoa que é responsável de cuidar desse dinheiro, ela tem que ter um temor muito grande, porque esse dinheiro é sagrado. Ele foi doado pelo amor da igreja. A igreja orou na tua casa, pegou aquele dinheiro que ela podia comprar as suas coisas, mas ele não, por reconhecimento a Deus, ele deu para a casa do Senhor. Então aquele dinheiro é consagrado ao Senhor. Então se o pastor pega daquele dinheiro, se o padre pega daquele dinheiro para benefício próprio, ele está cometendo o pecado de sacrilégio, porque o tesouro é sagrado, o dinheiro das ofertas é sagrado, porque ele é de Deus. Tudo que é de Deus é sagrado, tá certo? Tudo que foi consagrado ao Senhor é sagrado. Então, tememos a Deus, tá bom? Vamos tomar cuidado. Não vamos usar do dinheiro indignamente da oferta das ovelhas, tá certo? Vamos tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro dos apóstolos. E está escrito na palavra que ele era ladrão, ele roubava. Então, além de ser traidor, ele era ladrão. Então, ele cometeu sacrilégio com o dinheiro arrecadado pelos apóstolos, que é para fazer a obra de Deus, e também cometeu sacrilégio ao trair o Filho de Deus, ao nosso Salvador, né? Então vamos tomar cuidado. Ele morreu nessa condição de pecador, de pecado de sacrilégio. Mas nós, se caso fizermos isso,
Mesmo sem querer, tem perdão. É só pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você planejou fazer isso, o pecado é mais grave. Então você deve se arrepender e pedir muito perdão para Deus, tá certo? Porque pecado é grave, tá certo? Mas está escrito aqui que esse pecado tem perdão. O único que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse a gente tem que tomar cuidado. Em Romanos, capítulo 2, verso 22, está escrito: Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Então aqui em Romanos está escrito, está falando sobre a hipocrisia, né? A pessoa fala que não deve adulterar, adultera. Então é um hipócrita, né? Que não deve adorar ídolos, mas comete sacrilégio. Então aqui, ó, além de estar ensinando para nós que Deus não gosta de hipocrisia, né? Também está escrito aqui, ó, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Então, se a gente pegar a interpretação desse texto aqui, está escrito aqui, ó, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, ou seja, está falando você que não gosta de adulterar, fala que não pode adulterar, você está adulterando? Então ele está falando que essa pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Tu que abominas os ídolos, ela fala que ídolo não pode, que não agrada a Deus, porque desde o Gênesis até o Apocalipse está escrito que a gente não pode ter imagem de escultura dentro da nossa casa para adorar, né? Para acender vela, para pedir nada, para agradecer, adoração somente a Deus, né? Então, se você fala que é contra a idolatria, né? Mas você tem ídolo dentro da sua casa e você acende vela para a imagem de escultura, se você pede coisas para a imagem, para santos, para pessoas que não são Deus, você está cometendo idolatria. Se você agradece a alguma pessoa por um bem que você recebeu, foi Deus que te deu. Você não tem que agradecer nenhum ser vivo e nem uma imagem de escultura. Está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Você está cometendo sacrilégio, tá certo? É um pecado sagrado. Você está pecando contra Deus, porque Deus te dá as bênçãos e você agradece a imagem de esculturas. Então você está cometendo um sacrilégio. Vamos tomar cuidado, tá bom? A gente recebe muitas bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que são gratos a Deus, reconhece que Deus deu as bênçãos para eles. E esses Deus se agrada. Mas aqui Deus está comparando o pecado da idolatria com o sacrilégio. Porque está pecando contra o próprio Deus. E não há nada mais sagrado que o nosso Deus, né? E aqui para encerrar, vamos ler aqui Marcos capítulo 13, 14. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, então os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Então aqui, esse pecado da abominação da desolação, ou se for na Bíblia King James vai estar escrito sacrilégio, tá? É você pegar algo que é sujo, é imundo, e colocar dentro de algo que é sagrado. Aqui, isso aqui está falando no profeta Daniel, e também está escrito aqui em Marcos, que nos últimos dias o anticristo virá e vai sentar no templo de Deus e vai falar que é Deus. Então isso vai ser a maior das blasfêmias. Esse vai ser o maior dos sacrilégios. Vai acontecer ainda. E já aconteceu também na época de Jerusalém, quando ela foi invadida lá, né? Colocaram a cabeça de um porco dentro do templo de Deus antes de destruir ele, né? Também foi um sacrilégio. Isso já cumpriu, essa profecia já cumpriu, em parte, mas ainda vai cumprir plenamente quando vier o anticristo, né? Então a gente tem que vigiar muito para não colocar coisas imundas dentro do que é sagrado. Nosso templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Toma cuidado para não colocar coisas imundas dentro de você. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve. Se você escuta músicas que não agradam a Deus, você está contaminando aquilo que é sagrado. O Espírito Santo está dentro de você. Se você olha filmes que não agradam a Deus, ou você lê livros que falam contra a palavra de Deus, vamos tomar muito cuidado com isso. Você está contaminando o Espírito Santo que habita dentro de você. E isso aqui é um sacrilégio enorme, tá certo? Aqui no verso 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos ao Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. Então, mesmo se pecou sem saber, é pecado. Quando você descobre que aquilo era pecado, tem perdão. É só pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha, do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber, ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Então, a gente tem que reconhecer nossos erros, pedir perdão ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
e nossos pecados serão perdoados pelo sangue expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham entendido o pecado de sacrilégio e o pecado de blasfêmia, né? Então, o livro de Levítico está sendo muito importante para a consagração. Quantas coisas aqui que eu nem sabia que era errado, que eu estou aprendendo aqui agora com esse livro de Levítico. Então vamos nos consagrar, vamos aprender o que é certo, o que é errado, para agradar o nosso Deus, tá? Aqui é o nosso Senhor ensinando aos levitas como se portar diante dele e ao povo também, tá certo? Então é muito importante esse livro de Levítico. Eu não dava muito valor. Eu lia, ficava vendo esse negócio de sacrifício de animal, assim, eu achava uma leitura bem chata, para falar a verdade, assim, sabe? Mas agora que eu estou estudando, eu estou vendo a importância disso. Vamos nos consagrar. É importante a gente se consagrar, estar sempre pedindo perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos ser perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo e alcançamos a vida eterna, né? Então, Deus abençoe todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja louvado.